Rodrigo Caio ficou chateado com o Flamengo por conta da postura do clube em relação aos seus últimos meses de contrato. Ele não vem recebendo oportunidades e isso é por opção da diretoria. Isso vem acontecendo desde o começo dessa temporada e por medo do jogador se lesionar e ter a renovação dele automática por conta dos direitos trabalhistas. E a informação é de que ele não quer renovar com o Flamengo. O Flamengo já não ia renovar com ele, mas se tivesse alguma proposta do Flamengo, alguma esperança, o próprio jogador não ia aceitar. Vou falar também sobre Gustavo Scarpa. O Flamengo ganha concorrentes na disputa pela contratação do jogador. Palmeiras e Fluminense têm interesse no Gustavo Scarpa e pretendem contar com ele para a próxima temporada. Vou falar sobre isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Esse canal chegou à marca de 2.000 inscritos e é você que tem apoiado. Então não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar, que é muito importante. E, gente, já vou começar com o assunto da confraternização que aconteceu hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Os jogadores, o Tite e os familiares dos jogadores comemoraram o dia do flamenguista lá no Ninho do Urubu. Foi uma confraternização e o técnico, o Tite, usou isso para unir ainda mais o elenco. Eu fico pensando, o pessoal fica nessa de querer unir o elenco, de querer fazer aquilo, ter que promover isso e aquilo. Gente, só estar jogando no Flamengo, num clube gigantesco, os caras têm que estar unidos pela camisa do time. Não é porque tem que ser amigo um do outro ou algo do tipo. Se for amigo, melhor ainda. Mas uma coisa que eu percebo é isso. Os jogadores parecem que são crianças birrentas em muitos momentos. Brigando, discutindo. Eu sei que no ambiente de trabalho acontece essas coisas e é normal. Pode acontecer em qualquer lugar. Mas, muitas das vezes, as narrativas que a gente escuta é de que dentro do Flamengo aconteceu tal coisa para unir o elenco, para acontecer isso e aquilo. A gente quer ver a união acontecendo dentro do campo, o resultado acontecendo dentro da partida. Se isso não acontecer, não adianta o jogador ser amiguinho do outro, não adianta o jogador ser panelinha aqui, ter panelinha ali, não adianta. O que adianta mesmo é ter rendimento dentro do campo. Mas se o Tite acha que dessa forma ele vai conseguir unir o elenco, que bom que ele consiga. Até porque ele é um ótimo gestor de pessoas e eu gosto dessa parte do trabalho do Tite. Falar sobre as obras no Ninho do Urubu. Esse ano ainda o Flamengo pretende ter 9 gramados a mais no Ninho do Urubu. E um desses gramados o Flamengo quer que seja sintético. Por quê? O Flamengo tem adversários que têm gramado sintético e quando vai enfrentá-los, os jogadores do Flamengo sentem a diferença. Então, a ideia do Flamengo é acostumar os seus jogadores com qualquer tipo de gramado. E tem que acostumar mesmo, porque o gramado do Maracanã é horrível, grama sintética também não é boa, e a gente não tem o estádio. Se a gente não tem o estádio, a gente tem que se acostumar com grama ruim mesmo. No Maracanã é aquele velho assunto, não tem como só ter o Flamengo. É dividido entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense não vai querer sair da concessão. Então, fica nesse impasse que é chato demais, a gente sabe disso, e ainda vem Vasco, Botafogo também, quando quer, consegue jogar no Maracanã, e isso é muito chato. Se eu fosse o Flamengo, já focava logo nas obras do seu estádio. Porque esse lance de gramado, isso ou aquilo, gente, a gente sempre vai sofrer com gramado. Sempre vai ter essas discussões de onde o Flamengo vai mandar seu jogo, porque vai ter jogo ali do Fluminense, ou vai ter jogo do Vasco, querendo dar uma de intruso na concessão do Maracanã. Gente, vamos falar sobre Rodrigo Caio agora. O Rodrigo Caio, segundo a informação do jornal O Dia, ele já tomou a sua decisão e ele não quer continuar no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, já não ia renovar com o jogador. Mas se tivesse alguma reviravolta ou algo do tipo, seria tarde demais para o Flamengo. Porque a postura do Flamengo nesse final de temporada irritou o jogador. Porque ele entende que está sendo desvalorizado pela diretoria do Flamengo. Porque ele teve uma história gigantesca no clube e a diretoria do Flamengo mandou que o técnico, Tite, eu acho que o Sampaoli também tinha essa ordem, de não dar oportunidade ao Rodrigo Caio. Por quê? Pelo medo do jogador se lesionar e o Flamengo ter que renovar o contrato dele por mais um ano, pelo tempo da lesão, na verdade. O Flamengo ter que renovar o contrato dele pelas leis trabalhistas. E o Flamengo quer se poupar de pagar esse preço. Entende que o jogador foi importante, entende que a história dele está gravada no clube, mas não quer correr esse risco. Por um lado, eu entendo o lado do Flamengo. Mas por outro lado, eu entendo o emocional do jogador. Pela história que ele construiu, ele jogou os melhores anos da vida dele aqui no Flamengo. O São Paulo ele foi bem, na seleção olímpica em 2016 ele também foi bem, mas no Flamengo foi a ascensão da carreira do Rodrigo Caio. E ele sair dessa forma é um pouco triste, gente. Eu sei disso pela história do jogador. Então eu tento entender os dois lados, porque o lado do Flamengo é o seguinte, o Flamengo precisa de reformulação.
O Flamengo não quer dar mole renovando com jogadores que não precisam ter o seu contrato renovado. Mas na verdade já está dando mole nessa questão. Por quê? Everton Ribeiro está com o seu contrato encaminhado de renovação. Gabigol também. Bruno Henrique, o Flamengo ofereceu 3 anos de contrato pra ele. Gente, aonde que um jogador de 33 anos merece um contrato assim longo igual o Flamengo ofereceu? Não merece, foi a pressão que o Bruno Henrique e o seu staff fizeram. Mas voltando ao assunto do Rodrigo Caio, o Flamengo tem que fazer essa reformulação e precisa agradecer os seus jogadores pelo que eles fizeram e deixar ir. E o Rodrigo Caio já se provou aqui no Flamengo, foi muito bom, mas as suas lesões atrapalharam o seu rendimento. E isso é triste. Mas espero que no próximo clube que ele venha jogar, que ele consiga voltar aos caminhos das boas atuações sem se lesionar, mas a gente sabe que o jogador não é saudável, gente. Ele não é saudável, infelizmente. Gente, fala sobre o Gustavo Scarpa. O Flamengo tem interesse no futebol desse jogador. Havia trazido a notícia ontem aqui no canal de que ele tem o interesse de retornar para o Brasil, porque na Europa não tem acontecido as coisas da forma que ele espera. E o Flamengo ganhou novos concorrentes. Fluminense, onde o jogador já jogou, e o Palmeiras, o último clube do jogador antes dele sair do Brasil. E o Flamengo tem interesse na contratação dele, mas não vai ficar só focado nesse jogador, porque o maior foco do Flamengo para essa temporada, no caso contratar nessa para a próxima, é o De La Cruz. O Flamengo não vai desistir do De La Cruz. A multa rescisória dele vem diminuindo a cada dia, porque vai acabando o contrato, vai diminuindo a multa, e isso faz com que o River Plate tenha que vender ou perder o jogador de graça. Eles escolhem. Pessoal, vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!